Tem momentos na história em que tudo parece estar prestes a mudar. E esse pode ser um deles. Porque enquanto você está vivendo sua rotina normal, trabalhando, estudando, rolando o feed, existe uma tensão acontecendo nos bastidores do mundo que pode impactar tudo: economia, política, mercado e até o seu dinheiro. Olá, seja bem-vindo a Outras News. Se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. E agora, essa tensão chegou num ponto crítico, porque foi anunciado um pronunciamento. Não qualquer um daqueles que param o país. Horário nobre, rede nacional, cobertura obrigatória. Quando isso acontece, não é por acaso, é porque algo grande pode ser dito. E no centro disso tudo está um nome que sempre gera reação: Donald Trump. Sim, ele vai falar. E ninguém sabe exatamente o que ele vai dizer, mas todo mundo está esperando. Porque nos bastidores, as informações são caóticas. De um lado, Trump afirma que o Irã pediu cessar-fogo, que o conflito pode acabar em semanas, que a missão foi cumprida. Parece simples. Parece até controlado. Só que do outro lado, o Irã diz exatamente o contrário. Nega tudo, diz que não pediu nada, que não existe acordo, que isso é blefe. Agora pare e pensa, como pode duas versões tão opostas existirem ao mesmo tempo? Quem está falando a verdade? E mais importante, isso é estratégia ou desespero? Porque quando você começa a olhar mais fundo, o cenário fica ainda mais tenso. Esse conflito já não é mais algo pontual. Ele já se arrasta, já escalou, já envolveu outros países e agora chegou num ponto onde qualquer decisão pode mudar completamente o rumo da história. E é exatamente por isso que esse pronunciamento importa tanto, porque existem dois caminhos possíveis e os dois são perigosos. Primeiro cenário: Trump sobe no palco, olha para as câmeras e declara vitória. Diz que acabou, que os Estados Unidos fizeram o que tinham que fazer e que o conflito está encerrado. Isso traria alívio imediato. Mercado sobe, tensão diminui, narrativa resolvida. Mas tem um problema: guerras não acabam só porque alguém disse que acabou. Se o outro lado não concorda, não acabou. E o Irã já deixou claro: não está disposto a aceitar qualquer acordo. Ou seja, existe um risco real de um fim de guerra que, na prática, não é fim nenhum. Agora, o segundo cenário, e talvez o mais perigoso: Trump pode dobrar a aposta, pode usar esse pronunciamento para aumentar a pressão, dizer que vai até o fim, que não existe negociação, que a resposta será mais forte. E aí, o conflito escala de vez. E quando o conflito escala, o mundo inteiro sente. Preço do petróleo sobe, mercado entra em pânico, investidores fogem. E aí não é mais só geopolítica, é impacto direto na sua vida. Agora segura essa parte, porque quase ninguém está falando disso com clareza. Trump pode não saber exatamente o que fazer. E isso é mais comum do que parece, porque ele entrou numa situação onde qualquer decisão tem custo. Se ele recua, parece fraqueza. Se ele avança, o risco aumenta. E isso cria um cenário clássico: a busca por uma saída honrosa, algo que pareça vitória, mesmo que não seja. Só que do outro lado, o Irã não está jogando o mesmo jogo. Existe histórico, existe tensão acumulada por décadas, intervenções, conflitos, decisões que deixaram marcas profundas. E isso muda tudo. Porque não é só política atual, é história, é ressentimento, é estratégia de longo prazo. E aí entra um ponto que muda completamente o jogo. O preço da guerra aumentou, muito. Antes talvez fosse possível negociar. Agora, cada lado quer mais. Mais vantagem, mais garantia, mais poder. E isso torna qualquer acordo muito mais difícil. Porque quando o custo sobe, ninguém quer sair perdendo. E tem mais: o Irã encontrou uma forma de pressionar o mundo inteiro.
não só os Estados Unidos, mas a economia global. E quando isso acontece, o conflito deixa de ser regional, ele vira global. E aí, não tem mais como ignorar. Agora junta tudo isso, um pronunciamento imprevisível, duas versões completamente opostas, um conflito escalando e interesses gigantes em jogo. O resultado? Incerteza total. E o mercado odeia isso. Mas aqui vai a parte mais importante desse vídeo e talvez a mais desconfortável também. Às vezes, o que parece decisão é só narrativa, porque declarar vitória não significa vencer, e dizer que vai acabar não significa que acabou. E nesse tipo de situação, informação vira arma, narrativa vira estratégia, e verdade fica no meio do caminho. Agora a pergunta que ninguém consegue responder com certeza: esse pronunciamento vai acalmar o mundo ou acender ainda mais o incêndio? Porque dependendo do que for dito, a gente pode estar assistindo o começo do fim desse conflito ou o começo de algo muito maior. E talvez o mais perigoso de tudo isso não seja o que já aconteceu, mas o que pode acontecer depois que ele falar. Porque uma frase, uma decisão, um posicionamento pode mudar completamente o rumo dessa história. E quando isso acontece, não é só política, não é só guerra, é o mundo inteiro segurando a respiração. Agora me diz, se você tivesse que apostar hoje, você acha que isso vai acabar ou só está começando?